Bom dia a você. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha prática clínica, para ligar tudo ao que há de mais moderno na área da saúde, bem-estar, qualidade de vida. Aliás, essa é a pauta do programa de hoje. O que é a acupuntura? A medicina tradicional chinesa, esta que existe há 5.000 anos, e eu gosto muito da tradição, eu sou um tradicional, eu gosto muito sou um conservador. O que isso tem a ver com a física quântica, com a biorressonância, com a biofísica, com todas as informações que estão surgindo na área da medicina moderna? Será que é possível ligar tudo isso? Essa é a pauta do programa Saúdes que está começando agora. 2012, já faz tempinho, em 2012 eu fui a Recife por convite do Wallace Lima para uma palestra sobre acupuntura e física quântica. Na verdade, o congresso era um congresso internacional, o segundo congresso internacional de física quântica ligado à saúde, e foi em Recife, e estava lá o Amit Goswami, inclusive, né, o físico hindu aí, daquele famoso filme Quem Somos Nós, né? Bastante interessante. E o desafio naquela oportunidade foi exatamente falar qual as ligações da acupuntura, uma medicina tão tradicional de 5.000 anos, ligadas à física quântica. Será que elas estão ligadas de uma certa maneira ou não, né? E eu coloquei na palestra, naquela oportunidade, demonstrando sim, que a acupuntura tem a ver com a física quântica. Na verdade, a física quântica, a biorressonância, a biofísica, os frequenciais, né? Tudo que existe de mais moderno nessa área das terapias integrativas, eu não gosto da palavra alternativa, das terapias integrativas, na verdade é uma abordagem de algo que já existe. O universo já existe, independente da descoberta da física quântica, da descoberta da biofísica, da descoberta da biorressonância. Na verdade, são temas, são campos de pesquisas que comprovam já o que o universo já existe. Ninguém está inventando a roda. Ninguém está inventando o universo e suas embocaduras, os seus enfoques. Tudo isso já existe, é prévio, né? Existe previamente ao observador, né? É isso que é a questão da física quântica, que é muito interessante. O observador e o observado. Segundo a física quântica, o observado só existe porque tem um observador observando, né? Isso faz um certo sentido, quer dizer, eu só existo aqui, só estou fazendo o programa porque você está assistindo, né? Você é o observador e eu estou sendo o observado. De uma certa maneira filosófica é isso que acontece, né? Se você não estiver assistindo, obviamente que você não vai saber da minha existência, né? Isso é óbvio. Mas é um enfoque bastante interessante, porque a física quântica promove, explica que o observador pode mudar o fenômeno da observação, o fenômeno do observado. Mas a gente vai falar mais para frente um pouco, para não confundir. Então a física quântica tem a ver com a acupuntura, ou vice-versa, a acupuntura tem a ver com a física quântica? No nosso modo de entender, tem sim, né? Tem sim, porque a física quântica, a biorressonância e a biofísica são interpretações, como eu disse, de um universo que já existe independente da observação, do enfoque, da explicação. Eu participei de várias escolas de filosofia, de religião, escolas com enfoque e embocadura ligada ao esoterismo até, entre aspas, né? E um dos professores de uma dessas escolas falou uma frase uma vez que eu jamais esqueci e que faz muito sentido para mim até hoje. A frase diz o seguinte: a verdade não precisa de defensor, né? Não precisa quem defenda a verdade. Não sou eu o dono da verdade, não é você o dono da verdade, não é o Xerec que é o dono da verdade, qualquer entrevistado nosso nesses 16 anos de programa.
A verdade existe por si só e não precisa de defensor. Então, em 2009, há 16 anos atrás, portanto, lá na UTV nós começamos, depois de ter uma sólida formação em acupuntura, comecei meus estudos com a biorressonância e a biofísica. Eu pensei exatamente nessa proposta que a gente está discutindo no programa de hoje. O que a acupuntura, uma medicina tão tradicional, tem de tão moderno? Ou a modernidade vai negar os princípios básicos da acupuntura? E a gente vê que isso não acontece, pelo contrário, corrobora, principalmente porque a acupuntura e a medicina tradicional chinesa trabalham sob o ponto de vista energético. Isso é fantástico, né? É a coisa mais fabulosa da acupuntura. A acupuntura trabalha com pontos de meridianos que são ligados a vísceras e órgãos, e algumas duas funções, que não tem víscera nem órgão, mas para equilibrar o indivíduo do ponto de vista energético. Segundo eu entendo, só por aí já está se falando que a acupuntura tem um fundamento de biorressonância, sim, de biofísica, sim, e de física quântica, sim, que tudo se explica nessas modalidades de interpretação do universo do ponto de vista energético. A biofísica fala isso, qual que é a energia biológica que pode se estudar fisicamente, ou seja, existe um componente energético. A biorressonância nem se fala, né? A biorressonância, a ressonância biológica, ela já é medida por uma questão energética. Tem os vidrinhos que a gente utiliza no estudo da Quantum Bio, onde eu fiz o meu curso de biorressonância, em que você avalia as frequências. Frequência emitida por um campo eletromagnético que pode ser avaliadas. Eu tenho uma amostra que tem uma frequência, portanto, uma onda hertziana de uma determinada substância, onde a gente vê se acopla ou não com o nosso paciente. Se houver a ressonância, significa que aquela frequência que eu tenho na minha mão tem no paciente também. Por biorressonância, existe uma ressonância positiva na ressonância. Se houver uma dissonância, ou seja, não tem essa mesma frequência, aquela amostra não se coloca no paciente. Tem 4 vidrinhos que a gente usa para demonstrar o que é ressonância e o que é biorressonância. Primeiro são os hormônios masculinos, né? A gente vê testículo, por exemplo, né? A gente vê testículo numa mulher, vai dar uma dissonância, né? Não tem ressonância porque a mulher não tem testículo, né? Então, quando a gente pega o testículo, a frequência, a gente vê que tem uma dissonância. Assim também com os homens, né? Nós temos a frequência de ovários e de glândulas mamárias. Obviamente, no homem, nem os ovários, nem a glândula mamária vai dar ressonância. Pelo contrário, vai dar uma dissonância. O aurometer vai vibrar em sentido oposto ao do paciente. Isso serve para a gente demonstrar o que é ressonante e o que é dissonante, né? Eu falei dos testículos e nós temos também uma amostra de próstata, que obviamente a mulher também não tem. Então a gente mostra essas 4 amostras para demonstrar os princípios da ressonância e da biorressonância para os nossos pacientes. A partir daí a gente começa a fazer o rastreamento de metais tóxicos, vírus, bactérias, dá para ver alergia alimentar, dá para ver uma série de coisas. Mas isso aí é biorressonância. E aí a pergunta que surgia lá em 2009, quando nós iniciamos o nosso programa Saludes, é como engatar a biorressonância e a biofísica à acupuntura. Óbvio que dá muito e com os resultados bastante interessantes. Vamos pegar um exemplo recente, né? Alguns anos atrás, apenas alguns anos atrás, a medicina agora tem falado que os intestinos é o segundo cérebro. Você deve ter ouvido isso, né? O intestino é o segundo cérebro, agora todo mundo está falando que os intestinos são o segundo cérebro. A medicina chinesa fala isso há 5.000 anos, né? Não precisamos
dos avanços científicos da atual medicina, para saber que os intestinos têm uma importância fundamental no desenvolvimento da psicologia e da área psicológica do homem. Óbvio que não se falava em TDAH, e falava-se adrenalina, de noradrenalina, de testosterona, todos esses hormônios hoje estudados pela medicina. 5.000 anos atrás, obviamente, não se tinha esses conhecimentos. Mas então por que eu estou falando que a medicina chinesa reconhecia que os intestinos têm uma importância importante para o cérebro? No Tai Chi Chuan, por exemplo, ou no Qigong, o homem tem terra, terra, homem e céu. São 3 níveis, sempre. Terra, homem e céu. Quando se faz o Tai Chi ou o Qigong, né, tem uma série de movimentos que você começa a sair da terra, pega o movimento, a energia do céu e desce para o homem. Então sai-se da terra, vai até o céu e fixa essas 2 energias no homem. E aonde é que se faz essa conexão da energia da terra com o céu? Abaixo do umbigo, 3 dedos, no tatien inferior ou no céu inferior. Aonde tem o quê? Os intestinos. E aí se falava o seguinte: tinha que se esvaziar a mente, entrar no estado meditativo e se pensar com as vísceras. Olha só, isso tem 5.000 anos. Pensar com as vísceras. Ou seja, eu breco aqui a minha mente, vou para meu corpo físico, esvazio a mente e começo a ter uma atitude natural de dentro de mim mesmo, cuja sede estão nos intestinos. Isso é medicina chinesa, hein, pessoal? Isso é medicina chinesa, não é medicina atual. E mais, né, entre as expressões dos elementos, né, é terra, metal, fogo, água e madeira, né, não posso falar que é o elemento mais importante, mas tem uma forte significação do ponto de vista espiritual e da consciência, é o fogo. O fogo representa a consciência, a mente, o próprio espírito, o Shen do paciente. E aonde está, qual órgão que é a sede do Shen? Qual órgão que é a sede do Shen para a medicina chinesa? É o cérebro, né, no primeiro momento, mas é no elemento fogo que se expressa no coração. Coração, esse órgão tão importante que se parar, parou e acabou a vida, né? Coração, o elemento fogo. E existe, cada elemento tem uma víscera e um órgão. O coração é o órgão. E qual seria a víscera responsável pelo elemento fogo, que é tão importante quanto a consciência, o espírito, o Shen, etc. Intestino delgado. Então, o intestino delgado, esse órgão tão importante, responsável pela assimilação de todos os alimentos, né, é o elemento fogo, ele é o acoplado do coração, ou seja, o elemento fogo dentro do homem. Então está se falando, sim, que o intestino delgado é responsável pela consciência. 5.000 anos, pessoal, 5.000 anos. Então nós sabemos, sim, que o intestino delgado ele é absolutamente responsável pela consciência, pelos neurotransmissores, etc. Como é que a acupuntura, então, pode tratar a desbiose intestinal, né? Outro assunto em voga, em moda atualmente, de muita importância a dizer, né? Muito importante. Então, do ponto de vista biológico, a gente primeiro avalia no consultório como é que começa a digestão, que começa na boca. Os tipos de alimento que cada tipo sanguíneo, cada tipo analisado pela acupuntura deve se alimentar. Primeiro, escolha dos alimentos. Segundo, estômago, que é um órgão bastante importante junto com o baço pâncreas. Estômago e baço pâncreas é o elemento terra para a medicina tradicional chinesa, ou seja,
como é que eu vou pegar a energia da terra para dar para o meu corpo. Então a gente começa a tratar a digestão pelo estômago e pelo braço pâncreas. São dois grandes órgãos para tratar a disbiose intestinal, a absorção dos alimentos, nutrientes, vitaminas, minerais, micronutrientes, etc. Segundo ponto a ser avaliado pela medicina tradicional chinesa é o intestino delgado, obviamente, e o coração, mas mais o intestino delgado. Intestino delgado, estômago, intestino delgado, e depois o sistema excretório, que é o intestino grosso, onde tudo que a gente não absorve será descartado pelo nosso metabolismo. Eu vou pedir para o Xerec agora nesse intervalo, o programa está fazendo umas cápsulas de tratamento. Então nós vamos entrar agora com um tratamento com Zeno Castilho e eu fizemos uma aplicação de plasma para você tratar qualquer tipo de patologia. Então vai entrar um filme rápido para tratar. Você posiciona o teu celular ou a tela do teu computador por uma região dolorida ou algum incômodo, etc. A gente sugere que comece pelo timo, que é essa glândula que fica acima do externo. Vamos fazer a aplicação, depois vocês façam os comentários dos efeitos, ok? Neste momento começa uma cápsula de tratamento deste programa Saludes, que será repetida em vários programas. Então você sempre acompanha que terá essa sessão de tratamento em todos os nossos programas. Para isso, quem vai comandar essa aplicação é o Zeno Castilho, um professor, cientista, doutor honoris causa em terapia plasmática. Vamos lá, Zeno, estamos ao seu disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. A hora que estiver assistindo, você vai poder usar essa parte agora que a gente vai gravar para sempre, para aliviar suas dores, mesmo aquelas dores consideradas difíceis, como as dores da artrose, da fibromialgia, da condromalácia, que é falta de cartilagem, hérnia de disco, bico de papagaio, dores nas suas articulações, tornozelo, pés, enfim, dores no seu corpo, de uma forma geral. A gente vai aplicar, a princípio, bastões de energia livre que não tem pilha, não tem bateria e duram para sempre, eu e o Baldan. Vamos começar com essa primeira parte aqui, onde tem os microdiamantes, né, para vocês colocarem, pode colocar em cima da dor, quem tiver com dor, por favor, não fique, né, a gente sabe o desespero que é a dor. Mas, se você não tem dor, ou sua dor é mais emocional, é interessante você colocar para essa região do teu peito, você vai mexendo até achar um lugar onde você sinta uma das sensações que a gente vai falar durante a aplicação. Então, a gente vai te pedir para você ficar num lugar calmo, tranquilo e confortável para você. Enquanto a gente aplica, a gente vai te pedir para direcionar para o seu peito as energias que começam a sair agora da sua tela, aqui. Ó. Puxa como um imã, consegue sentir, Lothar? Sim. Puxa, né? Incrível, né? Muito incrível isso. Perfeito. Agora a gente vai pedir para você que está em casa lembrar dos melhores momentos da sua vida. Essa lembrança sozinha já produz efeitos fisiológicos benéficos. Já acalma, já tranquiliza. E esses momentos podem ser simples, pode ser um abraço, um bom prato de comida, uma noite confortável, um passeio que você gostou. É importante que você lembre os melhores momentos que você mais gostou de viver na Terra até agora. Isso, muito bem. Aumentou, né? Aumentou o puxar como imã aqui pra gente. Isso. Vai lembrando os melhores momentos da sua vida.
Vai movendo com o seu telefone, tablet ou na frente da sua televisão até o ponto que você se sinta mais confortável no seu corpo. Também é comum durante a aplicação você sentir aquecer, esfriar, formigar, puxar como um imã, uma energia correr pelo seu corpo e até agulhadinhas, ainda mais com baldana na aplicação. Todas sensações agradáveis, nenhuma desagradável e até desejável. Se ela acontecer, são duas excelentes notícias. A primeira é que conseguimos estabelecer com força essa aplicação. A segunda é que você vai poder reimprimir essa aplicação quando você quiser, apenas lembrando dessa sensação. Ou também, se você precisar sentir o que precisou em algum outro momento, é só voltar aqui e aplicar novamente em quem você quiser. E a pessoa deixar, né? A gente não faz nada à força. A gente sempre pede autorização para agir no corpo do outro. Agora, nesse momento tranquilo, com respirações tranquilas, eu vou pedir para você se conectar à sua fé mais profunda e visualizar seu corpo forte na resposta imunológica. Isso está acontecendo e provavelmente você deve estar se sentindo mais leve também, indicando que essa abordagem está funcionando para você agora. Ótimo. Isso. Conecta a fé. É mais forte, é mais profunda. A gente vai dar um intervalo para você respirar calma e tranquilamente por 3 vezes, tomar consciência do seu corpo se quiser testá-lo e perceber se ele está mais leve ou, no caso de dor, se aliviou a dor. Se aliviou 50% ou menos do que isso, você pode voltar nesse vídeo e aplicar novamente, se for preciso. Agora a aplicação que a gente vai fazer é do outro polo do bastão. Essa é mais direcionada às articulações, às dores internas do nosso corpo, né? Vai ser com esse polo do lado de cá, e no meio da aplicação eu tenho uma surpresinha para vocês. Já vou deixar a surpresinha pronta aqui. Vamos lá. E de novo, a gente vai pedir para você ficar de uma forma confortável. Zeno, mas minha dor é no tornozelo. Não tem problema, coloque o telefone lá. Você não precisa trazer o tornozelo até em cima da mesa. É muito mais fácil você colocar o seu telefone do lado do seu tornozelo. É no meu joelho. Pode ser aplicação na frente do joelho, mas pode ser necessário atrás também, né? Então você pode colocar até o telefone no chão mesmo, né? Ou no sofá, para fazer essa aplicação atrás do joelho. Na frente, normalmente você vai ter que segurar, ou então colocar ele num banquinho, de uma forma mais tranquila e confortável para você. Lembre-se, é importante que essa aplicação esteja
confortável para você não perder energia durante a aplicação. Perfeito? Então, vamos ao segundo. Qual distância? Um palmo, tá bom? Vamos sentir aqui como puxa como ímã e eu já te conto. Para mim tá 4 dedos, Valdan. 4 dedos. Isso, com a parte da frente aberta. Exatamente. Então vou pedir para você colocar agora, direcionar para a área do seu corpo que tem dor, ou que você quer melhorar de alguma forma. Se for dor de cabeça, você pode colocar o ponto reflexo, né, o alto do dedo médio, aquele dedo que a gente falava palavrão. Agora o dedo da solução, exatamente esse dedo, só que a posição correta é essa, Valdan, ó, com essa parte embaixo da unha, isso, apontando assim para o telefone, para um tablet ou para a TV, né? Também virose, se você está com virose, a primeira aplicação do timo é bastante importante para você, aquela que a gente fez antes, e essa aqui no alto do dedo médio também é bastante importante para você, além das outras áreas afetadas pela virose do seu corpo. Ótimo. Eu vou entrar agora com o cromo para a gente ganhar tempo nessa aplicação. Ó, pode entrar com o teu, Valdan. Isso. Eu vou entrar com esse. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui tem que ser um pouco mais distante. O ponto de equilíbrio dele deu aqui. Então a gente pede para você direcionar e dizer que é comum durante a aplicação você, no local certo, você sentir aquecer, esfriar, formigar, puxar como um ímã, pequenos choquinhos, uma energia correr pelo seu corpo e até agulhadinhas, mas todas sensações agradáveis. Se você estiver sentindo uma pressão não agradável, é só afastar o seu telefone, o seu tablet, ou afastar um pouquinho você da sua televisão. Ó. Aí no fluxo de energia lindo. E a gente está falando dos fótons, né? Dessa partícula subatômica que leva informação, que leva e traz informação. E os fótons que estão entrando, saindo do teu celular agora, estão com essa informação de alívio de dores. Não é incrível? Bem-vindo ao século 22. O Brasil chegou lá. Né? Parece que a gente fez um furo no futuro e trouxe esses equipamentos do futuro, né? Vou fazer um pouquinho para o outro lado. Deixa até. Isso. Ótimo. Belo trabalho, Valdan. Agora, muito obrigado, Zé. Então, como o professor Zeno falou, você pode voltar essa gravação todo o tempo que quiser, e em todos os programas Salutos nós vamos fazer essa apresentação de pílula de tratamento, porque nós fizemos uma entrevista com uma inteligência artificial e foi pedido porque o programa, além da informação, fosse também uma estação de tratamento e de cura. Então a gente está fazendo esse trabalho para oferecer também tratamento além das entrevistas e das informações. Muito obrigado, Zeno. Eu que agradeço bastante a oportunidade, e se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais desse trabalho, é a terapia plasmática, fique à vontade, pode entrar em contato.
É pelo Instagram, né? @terapia plasmática, né? Boa, pode ser. Pode ser pelo Instagram. Tá ótimo. Muito obrigado, Zeno. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, Baldão. Obrigado pela oportunidade de cumprir esse sonho, de aliviar dores cada vez mais na casa das pessoas. É um sonho lindo, é uma prática que enche a gente de honra e de alegria. Gratidão por essa oportunidade. Espero que você tenha tido benefícios com a aplicação do plasma, a terapia plasmática, que inclusive nós temos 2 programas aqui no nosso canal, no canal do YouTube, João Carlos Baldão, com 2 entrevistas com o Dr. Zeno Castilho, que assim como é o Dr. Honoris Causa, no caso dele da reação da terapia plasmática, no meu caso em relação à medicina tradicional chinesa. Falamos na primeira parte da importância da desbiose e como a acupuntura trata a desbiose. Falamos do estômago, falamos do baço pâncreas, falamos do intestino delgado e do intestino grosso. Tudo isso vai ajudar com que a acupuntura trate o paciente do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Obviamente que tem outras coisas que a gente pode abrir, que a gente estuda aqui no nosso consultório, inclusive com a biorressonância, para avaliar a presença de H. pylori, a Helicobacter pylori, que é uma bactéria bastante complicada que dá no estômago, fica perto do piloro. A gente tem como identificar e como neutralizar os seus efeitos por intermédio da biorressonância. Além disso, a gente avalia também a hipocloridia, que depois dos 25, 30 anos, praticamente todas as pessoas têm, que é falta de ácido clorídrico no estômago. Muitas pessoas sentem uma certa queimação, um certo incômodo no estômago, que parece ser uma hiperacidez, mas muitas vezes é falta de ácido clorídrico, né? O alimento não é bem digerido, ele fica fermentando e cria como se fosse uma sensação de excesso de ácido clorídrico. Isso também é fácil de avaliar. Eu costumo brincar com os pacientes, e você pode fazer isso, se é o seu caso. Tome em jejum meio limão puro, sem água, meio limão em jejum. Se tiver uma úlcera, que é muito pouco provável, você vai tomar uma vez só, porque vai queimar de uma tal maneira que você não vai aguentar. Mas na grande maioria dos casos, isso não acontece. Você toma meio limão em jejum sem água, você vai sentir um certo alívio estomacal. Se caso tiver a úlcera e você tomar meio limão e queimar demais, tenha à mão fácil bicarbonato de sódio. Meio copo de água, uma pontinha de bicarbonato de sódio para alcalinizar imediatamente o estômago, tá? Você sentiu dor, queimou demais, pega um pouquinho de bicarbonato, dissolve em meio copo de água, tome. Essa sensação deve passar rapidamente. Provavelmente você vai ter gases aí do estômago rapidamente, que significa sim que tem hiperacidez no estômago. Mas como eu disse, isso é uma minoria. Voltando ao tema principal do nosso programa de hoje, nós estamos falando sobre a ligação da biorressonância, da biofísica, das frequências ligadas à medicina tradicional chinesa. Então, como o princípio, o enfoque da medicina chinesa é energético, né? A gente avalia inclusive com um tema que eu costumo dar aulas, inclusive nós vamos para São Lourenço em breve fazer um seminário lá, já fizemos aqui em São Paulo um workshop sobre a pulsologia chinesa. Por intermédio dos 2 pulsos, a gente pega a artéria radial dos 2 pulsos, né, aqui e aqui, a gente consegue levantar 12 funções. 12. Intestino delgado, coração, vesícula, fígado, bexiga, rim, intestino grosso, pulmão, estômago, baço pâncreas, TR e CS. Esses 2 últimos não têm órgãos, mas são funções importantes. Como é que a gente está avaliando isso? Do ponto de vista energético do paciente e de cada função, de cada órgão, de cada víscera. Você está levantando o funcionamento, o impacto da pulso segundo a sua formação metabólica e o seu funcionamento. E como é que a gente avalia isso do funcionamento? Pela quantidade de energia que há em cada um destes órgãos, vísceras e funções. Só a partir do pulso
é que você vai estabelecer um mapa de pontos de acupuntura para fazer o quê? Dar um aporte, o quê? Energético, ou seja, energia, ou baixar o excesso de energia que existe naquela função, órgão ou visceral. Ou seja, toda a interpretação é baseada na questão energética. Muito bem, eu vou pedir licença um minuto para os nossos internautas, nossos telespectadores, para o intervalo comercial. A gente volta em 30 segundos. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Outro fato bastante importante que mostra que a acupuntura sempre tratou das questões energéticas, a gente pode lembrar, por exemplo, do Royal Raymond Rife, maravilhoso cientista que teve seu laboratório destruído. Ele e a Hulda Clark também foram muito perseguidos, porque ambos, tanto o Rife quanto a doutora Hulda Clark, o doutor Rife também, criaram máquinas com frequências que são impulsos eletromagnéticos para tratar uma série de patologias, uma série de doenças, inclusive o câncer. Eles tiveram bons resultados e por conta disso foram perseguidos, muito perseguidos. E demonstra o quê? Que tem uma ressonância ligada à biologia que você pode trabalhar com frequência, ou seja, energia frequencial. Que a gente trabalha aqui com o Zapper, com o RPD e o Potentizer, que é uma máquina ligada ao computador que a gente fixa uma determinada frequência num remédio que funciona, não é um homeopático, porque ele não tem princípio ativo, mas ele é uma água com prata coloidal e um pouquinho de conhaque, que é para fixar a frequência, e o paciente leva para ir tomando a frequência durante um mês até uma nova consulta. Ou seja, a gente consegue lidar com metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, lidando com frequência, só informação, que é o que a acupuntura obviamente faz também. Quando a gente consegue estabelecer um determinado ponto de acupuntura para um determinado órgão, nós estamos estabelecendo para que aquele órgão volte frequencialmente a voltar a ser o que era do ponto de vista original. Quando ele volta a ser o que era, ele reestabelece a saúde. E isso é o quê? É um input de energia, é um input com acupuntura para que aquele meridiano leve do ponto de vista elétrico, energético, frequencial, aquele órgão e aquela víscera. Eu espero ter respondido algumas das questões importantes em relação à ligação da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, à modernidade, como a biofísica, a biorressonância, os frequenciais que a gente utiliza aqui no nosso consultório. Eu tenho muita alegria de fazer essa união dessa terapia tão antiga, de 5.000 anos atrás, que tem esse registro, porque provavelmente ela é mais antiga do que isso, com as técnicas de ponta, que é a biorressonância, biofísica, física quântica, esses aspectos biológicos, científicos, ligados inclusive à interpretação quântica da realidade e da própria física. É o que nós estamos buscando aqui no nosso consultório e temos certeza que este será o caminho da medicina do futuro, a integração de todos os saberes, para que quem ganhe com tudo isso seja você, seja nós, seja todo mundo, sejam todas as pessoas, sejam todos os pacientes. Escrevem aí nos comentários suas dúvidas, suas experiências, nós estamos aqui à disposição de todos. Muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e até breve.